Então vamos lá. Fatório. Então eu tenho lá 8x mais 16y mais 20z. Tenho 8, tenho 16 e tenho 20, que são os coeficientes. O que eles têm em comum? De 4. Múltiplo de 4. 8 são apenas esses dois elementos. O 20 não é múltiplo de 8. O 8 é múltiplo de 4, o 16 é múltiplo de 4 e o 20 é múltiplo de 4. Então, quem que eu vou colocar em evidência? O 4. O x, o y e z, eles são comum? Não, eles são diferentes. Então, não tem como eu colocar eles em evidência. 4 vezes quantos dá 8x? 2 o quê? X. 4 vezes quantos dá 16y? 4 o quê? 4 vezes quantos dá 20z? 5z. Só isso. É isso daí que tem na prova? É. Igualzinho isso aí, senhor? Passa mais uma aí, senhor. Não tem o mesmo número? Mas não passa de bicho de 7 cabeças, não? Eu ia mandar. B. Eu acho que é. Temos dez x ao cubo menos 15x à sexta. Você pode fazer sozinho, professor? Pode fazer sozinho? Pode fazer. Sério? Eu acabei. Você tá fazendo até o máximo azul. Acabou? Ah. X. Mas eu elevado. Será que é 10 vezes X? Ô, Carlos. E como assim? O X elevado a 3, como você faz? O resto, tá bom. Não saber. Será? Ah, o quê? Dando sequência, quanto que deu? 5 pontinhos, aquela barrinha ali, aí tem o x, 3 mais 3x, mais, então você... É 5x ao quadrado vezes equiparente de 2x
menos 3x a quarta potência mais 6. Acho que é isso não. Posso ver, cara? Silêncio. Vamos lá então. Entre os coeficientes, Sim. quem que é comum? Sim. 5. Aí eu tenho a parte literal. Parte literal são as letras. X ao cubo, grau 3. X à sexta, grau 6. X ao quadrado, grau 2. Quem que é o menor grau? 2. Então tem que colocar o menor grau em evidência. X quadrado. 5 vezes quantos dá 10? 2x. 5 vezes quantos dá 10? O 2. X ao quadrado vezes quantos dá x ao cubo? X. Por que x? Por que x? Não é parente. Tem nada de parente aqui. Parênteses. Posso falar, professor? X elevado não tem nada, é 1. As bases são iguais se somos expoentes. As bases são iguais, você conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então 2x não tem nada, é 1. 1 mais 2, 3. Olha ele aqui. 5x quadrado vezes 2x. Menos 5 vezes quantos dá 15? 3. X ao quadrado vezes quantos? Olha lá, x ao quadrado vezes quantos dá x à sexta? 2 para chegar no 6 falta quantos? 4. Então 4 mais 2, 6. 3x à quarta. Mais 5 vezes quantos dá 30? 6. E x ao quadrado vezes quantos dá x quadrado? Oi? 1. 6 vezes 1 vai ficar. Não tem necessidade. Então vai ficar assim, ó. 5x quadrado vezes 2x menos 3x à quarta mais 6. Só isso. Tudo bem? Dúvidas? Bom dia! Tudo bem? Tchau. Gostou do cabelo dela? Próximo, vamos lá. Você sabe que eu não vou te passar mais nada não, cara. Matemática Professor, posso perguntar um negócio? matemática é mais De que época os caras fizeram essas contas aí, senhor? De que época eles criaram isso? Ô, Jair, deu uma dúvida. Agora vem naquela que a gente vai fazer. Naqueles quadradinhos ali que você soma, tipo, ali não é de vezes que tem que fazer, é de mais? Aquele quadradinho verde ali? Não, o Conserva a base, somos. X é igual ao X. Então você não tem, você deixa o X. Aí os dois, o número que tá em cima, você soma, entendeu? Isso aí. Nossa, que bosta, eu pensava que era mais complicado, eu tinha que fazer vezes. Olha lá, você tem isso aqui, ó. A ao quadrado vezes a quarta. As bases são iguais? Sim. Conserva e soma Expoente. expoente. Então, quando você coloca em evidência, eu tenho aqui, ó, a nona. Se eu colocar mais a ao cubo, colocar isso aqui em evidência. Quem que é o menor grau? O menor grau é o 3. Você vai colocar ao cubo. A vezes quantos dá a nona? Ou seja, 3 mais quantos dá 9? Porque você não tem que conservar e somar? Conserva e soma. 2 mais 4, 6. Então, se eu coloquei 3 em evidência, a base tem que ser igual. Aí eu tenho que somar. 3 mais quantos dá 6? Dá 9. 6. Aqui, eu vou colocar o 1. Por quê? A ao cubo vezes 1, eu volto aqui. Eu não posso colocar o A aqui. Porque se eu colocar A ao cubo vezes A, dá quantos? Não tem nada, é 1. 3 mais 1,
4. Aí se eu colocar o A aqui, não é 4 aqui, não é A elevado a quarto, é A elevado ao cubo. Por isso tem que ser 1. Quando eles forem iguais, e todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, A ao cubo vezes quem dá A ao cubo? 1. Por quê? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Façam a C. Isso aí? É assim, é pra fazer que nem se explicou Não, aqui ou que nem se explicou ali? É basicamente isso daí, mas depois vai ter uma outra condição. Agora começou. 8 vezes 8. 6. 64. Raiz quadrada de 64. Quantos que é? É um quadrado perfeito? É um quadrado perfeito. 8 mais 8. 16. 16 é um quadrado perfeito? Sim. Vamos para cima. É 5, É 5, 4 vezes 4. Não. Para e pensa antes de falar. O que foi conversar? É, fica que nem você. Conversar? O que foi conversar? Ah, mas eu tava pensando Ô, mano, agora eu me nível de retardadíssimo. Quem que é o menor grau? 6. Então quem que eu coloco em evidência? Como assim colocar em evidência? Ali, ó. Pra fora. Ali, ó. O A é o que ele está pra fora. É pra fora dos Ali parênteses. é evidência. Pode falar. Tem que colocar o A, tem que escrever em cima. Aí tem que colocar parênteses. E o outro A, o A com 8 em cima. E cabe Aí eu coloco o que? Eu coloco mais. Mais, eu coloco 1. Ah, qual mais? Um pouquinho mais. A sexta vezes quanto dá a sexta? Não, não é 6, tá? Então a gente decide ficar 6. 6 mais 2 vai dar 8. A sexta vezes quanto dá a oitava? Então esse decide 6 mais quanto dá não 8? pode ser a 2. Agora Porque 6 vezes. Cara, é que nem ali, ó. 6 mais quanto dá 8? Hã? não entendeu. Aqui não tá 3? Ele não pegou 3? 6 mais quantos, amigo? Dá Veio 8? pra cá. A única diferença é que o nosso tá com 3. Então, aqui não fez 1, então aqui tem que ser 1 o nosso. É verdade. Então A elevado a quanto? 6 mais Mas 2. esse faz isso. 6 mais 2, 8. Então, Ah, vai ser 6 vezes 1. 6 a 6. A 2. 6 mais 2. 8. Não sabia. Sofia, Só que dentro desse parênteses ainda dá para colocar mais uma coisa ainda. Dá para fatorar esse parênteses aí ainda. Aí você precisa lembrar os conceitos. Porra, foi complicado. Aqui, eu tenho 16. Então, as pessoas vão deixar esse número igual. Então, o número é ele mesmo na formada. Então, é 1. Né? Então, só 4. Então, lá já tem 1. Aí, quanto pode estar tirando 8? você quer ver? Então, coloca Passa a outra coisa, por favor. Você já pegando a outra parede. Não pegando, não. Quem que é o menor grau? É o 6. Então vou colocar o A sexta em evidência. A sexta vezes quem dá a sexta? 3. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então A sexta vezes 1 é A sexta. Menos. A sexta vezes quantos dá a oitava? 2. Ou seja, 6 mais quantos dá 8? Então é A elevado ao quadrado. Então aqui, coloquei isso aqui em evidência, certo? O A sexta em evidência, multiplicando aqui eu volto aqui,
Pegando isso daqui vezes esse, eu volto aqui. Aí é o seguinte, aqui nós vimos que se eu colocar esse carinha ao quadrado, o que é 1 ao quadrado? Vai alterar alguma coisa? Não. Não, vai sim, vai sim. O que é 1 ao quadrado? É 2? Não. 1 ao quadrado é 2? Não, é 1. 1 ao quadrado é 1, não é? 1 vezes 1, alterou alguma coisa? Colocar esse 2 aqui, alterou esse valor aqui? Não, não alterou. Quando eu tenho o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, isso nos remete a quem? Isso nos remete a quem? Tem que saber. Produto da Não. soma pela diferença. Já vimos? Estamos cansados de ver isso aqui. A ao quadrado menos b quadrado é a ao quadrado mais vezes quem? A menos b. Pontinho. Produto. Não é mais? Soma. Não é menos? Diferença. Por isso que é o produto. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Tem que lembrar disso. Porque isso daqui eu consigo fatorar de novo. Então, como que vai ficar a situação? Vai ficar o A à sexta vezes quem? 1 mais A vezes quem? 1 menos A. Isso daqui é a mesma coisa que isso. E o A à sexta está em evidência. Eu tenho que saber fazer. E é isso que vai cair na prova. Entendeu? Sim ou não? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Deixa. Vai. Vamos lá então, quero ver quem vai brilhar nesse exercício. Mas eu acho que a senhora quer sair. Faz favor. Não, eu acho que a senhora quer sair. Simples assim. Jamais. Acabou? O que nós acabamos de fazer do lado aí. O que nós acabamos de fazer do lado. Vamos, meu irmão? Ou você vai esperar eu passar para o senhor copiar? Isso aí, você.
sexta vezes 1 dá quanto? A sexta, tem que aplicar a Por distributiva. que a elevada a 2? Oh, lá. 16 para chegar no Ok, finalizei, eu só tô falando. porque dá 6. Ó, e aqui não é mais. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Você pega um traço, senhor. Agora eu entendi. Agora eu Por entendi. favor, Fernando. Vai ver se eu vou. Que dia que é hoje? Dia 10, é 10. Como que eu aplico disso? Talvez me explique. Você ela sabe o chão. Então, eu tava tentando te falar que... E menos. Não, mas eu falei Só que ele tá entendendo de 10 para chegar no 6. Menos quantos? Ah, aí agora eu tenho que ver quando o 4 chega no 10. Isso que é 6. É Y6. Na Y6. Não, esse negócio é chato. Ô, senhor, esse bimestre também vai ter a prova paulista, não vai? Prova paulista de matemática de que X a quarta, Y a décima. X a quarta, X a sexta. Quem que é o menor grau? Então X a quarta vai em evidência. Y a décima e Y a décima segunda. Quem que é o menor? Isso aqui é um produto, isso aqui é vezes. Então ele fica junto aqui, ó. Ele não separa. Vezes quem? X a quarta, Y a décima, vezes quem da X a quarta, Y a décima? Vezes quem? Que número? Colocar o 1. Primeiro é o 1. 1 vezes ele, eu volto aqui. Todo número vezes 1 é sempre ele mesmo. X a quarta vezes quem dá X a sexta? 4 mais 2, 6. Então, X a sexta. X ao quadrado. 4 mais 2, 6. Y a décima vezes quem dá Y a décima segunda? 2. Ou seja, isso daqui já está em evidência. Ô, senhor, você vai fazer só aquele ali por cima, já dá certo? Isso aqui já está em evidência. Isso daqui eu tenho que lembrar que ele está elevado ao quadrado. Então eu sei que é 1 ao quadrado. E isso daqui, ó. Isso daqui também está elevado ao quadrado. Então, se eu tenho esse carinha ao quadrado, o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, isso daqui é menos, isso daqui nos remete a quem? Nos remete ao produto da soma pela diferença. Isso aqui, ó, nos remete.
Então vai ficar x à quarta, y à décima, vezes quem? 1 mais xy, vezes quem? Não. 1 menos xy. Aí agora fecha aqui. Agora está coerente. Porque é o produto da soma pela diferença. Passa outra aí, Chaca, por favor. Passa start, professor. Tarefa pra sexta-feira? Tarefa, a gente tem prova. Já tem prova, filho. Pra próxima semana. Prova. Eu vou tentar fazer essa prova. Eu vou dar um aplicativo dela, depois faço. Pelo menos eu faço, né? Faço o aplicativo, mas eu faço. Fazia, eu sabia daí de frente. D agora, qual que é? É aí. Quantos termos eu tenho aí? 4 termos. Como que é o nome? 3x ao quadrado? Começou e não falou, né, meu irmão? Um termo, como que é? Um termo. Mono. Mo o quê? Monômio. 2. Bi. Bi o quê? Nômio. 3. Trinômio. 4 termos ou mais? Polônio? Polinômio. Quatro termos, polinômio. Quando eu tenho um polinômio, no caso, ou você coloca todos os termos em evidência. Agora, se não dá para você colocar todos os termos em evidência, aí você tem que tentar outros meios. Porque se você for tentar colocar em evidência, olha lá. Aqui você tem 3, aqui você tem 3, aqui você tem 6, aqui você tem 6. Ambos são múltiplos de quantos? De 3. Aqui você tem x ao quadrado, aqui você tem xy, aqui grau 1 e aqui grau 1. Grau 1, grau 1 e aqui eu tenho grau 2. Só que o que acontece aqui, ó? Se eu tivesse um outro x aqui, aí beleza. E aqui o y
Aí daria para eu colocar o XY em evidência. Mas eu não tenho, estou explicando, está conversando, depois não vai entender. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar em evidência 2 a 2, ó. Esses dois e esses dois. Presta atenção, estou explicando. Em relação a esses dois termos, olha lá. Quem que é comum? Esse e esse daqui. O 3, ele é comum? Sim. Então, eu vou pôr ele em evidência. Aqui é x quadrado, aqui eu tenho x. Quem que é o menor grau? É X. Grau 1 é o menor grau. Então, quem que eu coloco em evidência? O 3X. O x. 3x vezes quanto dá 3x quadrado? 1 ao quadrado, não é, senhor? 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. É X. 3 vezes 1, 3. E x vezes quanto dá x quadrado? Poderia ser 1x. Mas 1x é a mesma coisa que x. Vou deixar 1x aí. Menos 3x vezes quanto dá 3xy? Y. 3x vezes y, 3xy, eu volto aqui. Mais o 6 e o 6, quem que é comum entre eles? O 6. Coloco 6 em evidência. XY e aqui y quadrado. Opa, o y é comum. Quem que é o menor grau? Y. 1. Menor grau é 1. Então, vou colocar o y em evidência. 6y vezes quanto dá 6xy? Seis y vezes quanto dá 6xy? X. Menos 6y vezes quanto dá 6y ao quadrado? São iguais? Eles são iguais? Eles são iguais? Ah, mas aqui tem um, não tem nada a ver. 1 vezes x, quantos que é? X. Essa não é a resposta. Se eles são iguais, o que eu faço? São iguais, não são? Sim. Copio. X menos y vezes quem? O que sobrou? 3x mais quem? 6y. Agora finaliza aí. Só isso. Vamos lá. Então, Zé F aí.
Vamos lá, cada um fazendo o seu. Acabei. Peraí. Você sabe fazer ou não vai fazer? Você pegou a resposta? Não. Porque você vai fazer 2x ao quadrado vezes o que dá mais? Não vai dar nada. Eu já fiz. Não. Por favor, Bruno. Vai sabor? Não. Vai sabor, meu irmão? Não, patrão. Pode assim. Certinho. Tem que fazer a aula. Isso aqui está igual a esse 2 aqui. Esse 2. Então, você já colocou x vezes. Aí tem que ser x vezes quanto que dá x ao quadrado. Colocar na outra. É x. Mais x vezes quanto que dá 2x. Isso. Agora fecha parede. Mais. Finaliza. O que apareceu aqui? Eles são múltiplos de quê? 2 a 2 é um polinômio. 2 a 2. X quadrado mais 2x. Quem que é o termo comum entre x quadrado e mais 2x? O x, qual que é o menor grau? 1. Você vai colocar o x aqui. Depois você tem 5xy mais 10xy. Os coeficientes 5 e 10, ambos são múltiplos de quantos? 5. Você vai colocar 5 em evidência. X e y. E y, quem que é comum? O y. 5 y em evidência.
Passa 10. É isso que vai cair na prova. Se não estudar, não vai fazer. Se não fazer, vai só com zero. Vou passar o tema aí, né? O quadrado da soma, né? Diferença. Sempre. Senão você não consegue. Senão você não consegue fazer o produto qualquer. Qualquer um vai ter que ser igual. Não, mas isso daí não é o quadrado da soma da diferença. Não, de polinômio, binômio, trinômio. Para fazer desse jeito, quando você tem um polinômio, aí provavelmente. Ou então você coloca todos os termos em evidência, se não der para fazer isso. Aí eu levo geralmente ao Agora, quando é o trinômio, quando você tem um trinômio, ou é o quadrado da soma, ou o quadrado da diferença. E quando você tem o binômio lá, aquele que é elevado ao quadrado, é o produto da soma pela diferença. Né? E o trinômio também você vai fazer, quando não for o quadrado da soma nem o quadrado da diferença, aí você vai fazer pelo método da tentativa. Soma e produto. Então vamos lá. Vamos resolver essa parada aí. Para quem não entendeu ainda. Quatro termos. Polinômio. X quadrado e 2x. Quem tem em comum aí? O x. Qual grau? 1. Então vou colocar o x grau 1 em evidência. X vezes quantos dá x quadrado? Mais x vezes quantos dá 2x? 2. Quê? 2. Entre os coeficientes, o 5 e o 10, o que eles têm em comum? São os dois multiplicados por 5. Múltiplos de 5. XY e Y, o que eles têm em comum? O Y. Então, quem que eu coloco em evidência? O Y. 5Y vezes quantos dá 5XY? X. Mais 5Y vezes quantos dá 10Y? 2. 5 vezes 2, 10. Y. Olha lá. Eu já falei para vocês, sempre tem que ser igual. Se aqui deu x mais 2, aqui também tem que dar x mais 2, senão eu não consigo separar. Se eu já identifiquei que o primeiro deu x mais 2, consequentemente o segundo tem que dar x mais 2. Se deu x menos 2, está errado. Ok? Olha lá, x mais 2 é igual a x mais 2. E quando acontece isso? Você errou? Não. Não dá para fazer. Não dá. Não dá. Quando acontece isso, o máximo que você vai conseguir é parar aqui. Aquela folha que o senhor tinha feito. Se eu tinha passado a tarefa, eu fiz. São iguais, não são? Olha lá, são iguais. Senhor, passa G. X mais 2 vezes quem? O que sobrou? X mais quem? 5Y. O que sobrou? Fecha aqui. Só isso. Olha a facilidade do exercício. O professor passa a última conta dentro do outro. Deixa eu pegar essa aqui primeiro. Ou para as terceiras múltiplas. G. G.